Seja muito bem-vindo ao Seedcast. Hoje nós queremos saber de você. Vale a pena analisar as suas sementes? Você sabe essa resposta? Esse é o conteúdo que nós vamos conversar hoje com o Cadu, né? Carlos Eduardo Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast para a gente conversar um pouco sobre essa questão de análise de semente. Cadu, explica para a gente, vale a pena realizar essas análises? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a equipe organizadora do congresso pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu poderia afirmar com toda certeza que sim. Os laboratórios exercem hoje uma fundamental importância dentro do setor produtivo de sementes. E a questão da análise, ela auxilia em muito o produtor na tomada de decisão com relação à venda eventual da semente quando ele produz e o consumidor na eventual compra que ele vai fazer para poder semear a lavoura no próximo ano. Então, é de fundamental importância a análise de sementes para você saber, de fato, como está a qualidade daquela semente que ou você vai colocar no mercado ou então quem vai adquiri-la para fazer o plantio das suas lavouras. Quais são os dados que você considera, Cadu, mais importantes que aparecem na análise ali? Porque você está falando para nós que é uma questão de posicionamento aí de mercado, de qualidade dessa semente. Quais são os dados aí que se destacam nesse sentido? Bem, dentro do escopo da análise de sementes, nós temos muitas análises a ofertar a todos os laboratórios. E é de fundamental importância que haja uma comunicação entre o cliente e o laboratório para que a gente possa entender a demanda dele. E a partir daí nós montarmos um plano de trabalho com testes que serão sugeridos para ele, que justamente vão dar essa tranquilidade e a possibilidade dele estar com uma credibilidade boa no mercado e ofertando sementes sem problemas no comércio. Então, depende muito, mas eu te diria que para grandes culturas como soja, milho, feijão, trigo, aveias, grandes áreas cultivadas, os principais testes são germinação e vigor. Aí dentro dos testes de vigor existe uma gama muito grande de tipos de testes que a gente vai fazendo, como eu disse, de acordo com o sistema produtivo de cada cliente, de acordo com o volume de produção de cada espécie que ele produz, para a gente ter um fluxo dentro do laboratório que oferte a ele também prazos interessantes para eles terem esses resultados e testes que sejam os mais assertivos para ele ter a garantia de que a sua semente tem boa qualidade e que possa ser colocada no mercado com a credibilidade que a marca de cada um dos produtores exige. Existe hoje estar no mercado de sementes sem essa análise? Bom, em primeiro lugar, o Ministério da Agricultura ele estabelece padrões mínimos para as culturas e esses padrões mínimos eles são ofertados através de análise de sementes. E é para isso que existem os laboratórios, que não são os laboratórios internos dos produtores ou dos agricultores, mas sim os laboratórios credenciados junto ao Ministério, que é o caso do nosso, um deles, dos tantos que existem por aí. Então, os laboratórios têm esse papel fundamental porque eles é que oferecem os documentos oficiais, como os testes mínimos que são exigidos pelo Ministério da Agricultura, para você poder dar qualidade à semente e poder fazer o preenchimento de documentos futuros que você é obrigado a fazer para gerar a nota final de venda como semente. Então, os laboratórios exercem um papel norteador e auxiliador aos produtores, mas também cumpre uma fase legal dentro do sistema de produção de sementes que sem eles não haveria a disponibilização de documentos que são exigidos para depois os produtores poderem preencher os documentos necessários para comercializar a semente. Então é fundamental, é um passo a passo, é uma exigência legal, é uma necessidade. Então não é uma questão nem de vale a pena, é uma questão de é necessário para estar no mercado, né? Bem, sob o ponto de vista legal, sim. Alguns critérios mínimos devem ser seguidos e aí os produtores fazem a escolha dos laboratórios que ou estiverem mais próximos da sua produção ou que sejam parceiros já mais de longa data, para que ele faça minimamente alguns testes que são exigidos. Mas os laboratórios possuem dentro do seu cardápio, diríamos assim, de testes, outros que não são exigência do Ministério e tampouco de qualquer outro órgão controlador, como obrigatório a ser feito, mas que a ciência, a tecnologia, a pesquisa e principalmente congressos como esse trazem à luz ao agricultor a possibilidade de testes que ofereçam a ele mais ainda a garantia com outros indicadores que não são necessários por lei serem feitos, mas que trazem a ele essa tranquilidade de que, em sendo resultados favoráveis, ele tem a certeza de que a qualidade da sua semente é boa e ele vai ter garantia e tranquilidade de ofertar isso aos seus clientes. Então, o laboratório ele tem uma participação mínima legal, mas ele pode oferecer muito mais daquilo que é exigido para que o produtor tenha mais garantia, mais tranquilidade, possa fazer opção de mais testes
para que ele sinta mais assim tranquilo, diríamos assim, ou então para que ele possa investigar, dependendo do tipo da safra, das condições que foram produzidas aquela semente, ele possa pesquisar mais aonde que ele deve investigar para saber se a semente realmente vai suportar algum tipo de estresse e tudo mais, vai suportar o tempo de armazenagem, que ela vai ter que ficar armazenada até a safra seguinte, e estando lá na frente apta a poder ser colocada no mercado. Quer dizer, se ele souber utilizar essa ferramenta da análise, ele pode e souber comunicar isso, ele pode ser até um diferencial de mercado. Bom, não tenha dúvida, essa é uma das coisas que o laboratório vem lutando há muito tempo, né? Nós já estamos há muito tempo no mercado e já aprendemos isso, ou seja, o laboratório pode oferecer a ele padrões de qualidade que são intrínsecos ao próprio cliente, ou seja, não é por lei, mas é por ele que cria, e ele pode buscar um diferencial realmente para preço final do seu produto, da sua semente, justamente por ofertar mais testes, mais resultados que possam dar maior segurança aos seus clientes. Então, imagine como se você tivesse 3 testes a serem obrigatórios a serem feitos e você oferta 6 resultados ao invés de 3. Ou seja, você está dando a garantia mínima que por lei é exigida e ainda complementar a isso, você está dando outra gama de testes, dando assertividade para aquela venda, para aquela garantia de que o produto está bom e uma tranquilidade maior para todo o setor, tanto para o consumidor final quanto para aquele que vende. E também criando argumentos de venda, né? Porque isso Não tenha dúvida, é uma possibilidade de explorar a conquista de novos clientes, ou seja, abrir mais mercado para que ele possa ofertar a sua semente para mais produtores ou mais agricultores, e baseado nisso, obviamente, ele busca um diferencial no mercado que entre eles pode ser, assim, uma oferta maior de análises para dar essa garantia de que a sua semente é boa. E nesse sentido, a Unilab, que testes podem ser citados aqui, que eu imagino que seja uma gama grande, que a gente pode citar aqui que a Unilab oferece para o produtor? Bem, nós temos testes rápidos, que também são importantes porque o produtor muitas vezes tem que tomar uma decisão mais rápida, descarto ou não descarto a semente, eu pego aquela tulha que está cheia de semente, eu vou destiná-la a semente realmente, eu vou destiná-la a grão, então ele tem uma série de decisões que ele tem que tomar e que os laboratórios ajudam nisso. Então, testes rápidos como o teste de tetrazóleo, que hoje é muito difundido, muito utilizado, o laboratório vem prestando serviço já há mais de 30 anos nesse teste. Ou seja, nós já vimos lá na pesquisa, já fomos fazer cursos na Embrapa Soja, que é quem fez a metodologia desse teste, por exemplo, e nós já ofertamos aos nossos clientes há 30 anos. E hoje está sendo muito utilizado como uma tomada rápida de decisão, porque ele é um teste que em cerca de 24 horas oferece resultado ao produtor. Temos testes mais longos, mais demorados, como por exemplo de sanidade de sementes, que é muito importante. Ele não consta naquele cardápio, por exemplo, de exigência, mas ele faz referência, por exemplo, à qualidade sanitária da semente. Então, se eu tenho lá uma lavoura que teve uma incidência de doenças no campo, eu produzi a semente, guardei a semente, e depois eu analiso, eu quero saber se ela tem fungo, se ela tem patógeno, que possa ser introduzido depois nas outras áreas dos meus clientes quando eu vendê-la, e se eu tenho que fazer um tratamento de sementes diferenciado ou não de acordo com o fungo que tem. Então, este é um outro teste, por exemplo, que nós temos no escopo do laboratório, a sanidade de sementes. São poucos laboratórios que oferecem esse tipo de teste no Brasil, que ele necessita de treinamento e estrutura específica. E é importantíssimo, se você pode condenar toda uma... Não tenha dúvida. E vamos pensar de maneira geral na questão fitossanitária de produção de sementes do Brasil, né? Quanto mais pessoas, quanto mais agricultores e produtores utilizarem-se dessa ferramenta da sanidade como quantificar os patógenos e os fungos que existem na sua semente, mais assertivamente também nós teremos tratamento químico apropriado, não desperdício de produto ou então não utilização de produto sem precisar, ou então a necessidade de se utilizar para evitar que isso se contamine e alastre nas lavouras um problema fitossanitário com o Brasil. Então isso tem fundamental importância e acho que aí também é mais uma daquelas questões relevantes que os laboratórios podem ajudar dentro desse sistema de produção tão complexo que é o de sementes. É bem complexo mesmo, né? E olhando todo esse cenário, assim, a gente sabe que tem legislações novas vindo por aí, né, Cadu? O que a gente já pode antecipar? É possível trazer alguma coisa? Claro, sem dúvida. Os laboratórios, eles são obrigados, aliás, por lei, a seguirem um padrão metodológico que quem determina e quem oferece é o Ministério da Agricultura. E ele se chama Regras para Análise de Sementes. Bem, é como se fosse um manual em que ali constam as metodologias, como que você deve prosseguir nas análises, né, um manual prático de como que os laboratórios devem trabalhar com os testes. Bom,
A nossa metodologia estava defasada. O Ministério da Agricultura, na sua última edição destas regras, era de 2002. Nós já estamos em 2025. Aliás, perdão, era 2009. Então ela estava sendo necessária uma revisão, uma atualização, porque as questões tecnológicas estão aí, novos testes são pesquisados e introduzidos no mercado. A ciência vai rápido, né? E O governo nem caminha muito rápido quando a iniciativa pública, às vezes, ela tem lá a sua demora inerente ao próprio sistema. Mas, enfim, isso era uma necessidade em que o próprio setor sementeiro trouxe à baila e agora o Ministério da Agricultura vai disponibilizar uma publicação de uma nova regra de análise de sementes atualizada, com capítulos introduzindo questões que são agora de mercado, como misturas de sementes, que antes não era contemplado dentro deste manual, e que é de fundamental importância para que, de novo, o setor todo se reequilibre, ou seja, use metodologias agora mais atualizadas, modernas, garantidas por lei, possa dar tranquilidade a todo mundo. Então nós teremos agora em breve, já foi difundido e divulgado pelo próprio Ministério, que as RAS estão em fase final de consulta e, inclusive, todos os laboratórios da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, todos os laboratórios que prestam serviços e estão autorizados a funcionar pelo Ministério passarão por um treinamento para estas novas metodologias, que será feito, inclusive, agora nos próximos dias. Então é uma novidade, uma questão muito atual, né? E que tanto produtores de sementes como principalmente os responsáveis e proprietários de laboratórios devem se ater. Quando mais ou menos que deve acontecer essa publicação? Já tem ideia, Cadu? Setor norte do Brasil, os laboratórios da região norte e nordeste já passaram pela fase de treinamento e agora, então, como eu disse, nos próximos dias, a região sul. Eu imagino que região centro-oeste e A normativa outras então já está publicada. já está publicado sob consulta. Por isso que o Ministério está fazendo esses treinamentos para ainda colher algumas eventuais sugestões ou conferência, se tem algum erro, alguma coisa dentro dessa nova normativa que possa ser corrigida a tempo da sua publicação e efetiva cumprimento das novas regras. Então eu imagino, por informações que temos com o Ministério da Agricultura, que isso deverá ocorrer no segundo semestre, máximo início do segundo semestre deste ano. Ou seja, a partir de julho, a gente imagina que as novas regras entrem em vigor. Mas a gente sabe que no Brasil, para o sistema público, isso é já, né? Isso é agora. Eu volto a insistir, ela passou por um tempo bastante prolongado de revisão, então isso já meio que se esgotou. Tá. E é por isso que eu tenho a garantia de afirmar que muito provavelmente, salvo alguma coisa muito fora do normal, nós devemos ter a publicação já no segundo semestre deste ano e a sua colocação em vigência. Então, os laboratórios têm que ficar atentos e o setor produtivo também. Também precisa se organizar para tudo isso. Algumas novidades virão. Muito bem. Edu, e falando da Unilab, vocês têm mais de 30 anos aí de mercado, né? Então, de análise também, já uma política de inovação, uma postura no mercado. Vocês vêm lá de Passo Fundo, né? Nós falamos hoje no Congresso Catarinense de Sementes, aqui de Chapecó, Santa Catarina. Mas existe uma atuação de vocês aí, com certeza, além fronteiras, né? Como é que é o trabalho da Unilab? Como é que vocês se posicionam? Muito bem. O Unilab foi criado em agosto de 1992. Então, nós completaremos agora, em agosto de 25, 33 anos de atividades, das quais, por pelo menos 30 anos, eu estou atuando como responsável técnico. Então, já é uma boa experiência, é um bom caminho já trilhado e uma conquista relevante de credibilidade junto ao mercado, porque a gente está há muito tempo nessa área. Já passamos por muitas agruras, muitos momentos felizes e já temos obtido, então, uma informação, uma experiência muito grande nesse setor. Então, o laboratório tem hoje um escopo a mais de 80 espécies, ele está credenciado para poder fazer a oferta, então, às mais variadas culturas, ou seja, todos os clientes que têm potencial produtivo de sementes, a sua maioria de espécies nós temos a aptidão de fazer a análise. Isso é muito importante, porque oferta uma capacidade grande de nós podemos atender uma demanda também crescente de produtores. E nós estamos localizados, como tu disseste, lá no Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, junto à PASSU, que é a Associação de Produtores do Estado, assim como aqui existe a Procesc, né, que está presente aqui no Congresso. Então, são parceiros e nós estamos, então, como eu te disse, trilhando esse caminho já longo, né? E uma das apostas que a gente vem fazendo aí nos últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, porque nós já somos aqui efetivos do Congresso Catarinense de Sementes, já estávamos expondo ano passado, estamos este ano e certamente já dei o ok em que nós tornaremos parceiros no ano que vem na realização do próximo.
é uma decisão nossa de sair um pouquinho do nosso casulo, que a gente chama, né? Que a gente fica muito mergulhado nas atividades e muito localmente restrito, e colocar o laboratório um pouco mais às vistas do setor produtivo. Ou seja, a gente trouxe aqui uma gama de testes e metodologias que muitas vezes as pessoas não conhecem porque não têm a possibilidade de visitar ou de entrar dentro de um laboratório de análise de sementes. E acho que isso é um papel importante que nós estamos desempenhando, porque torna a análise de sementes também um pouquinho mais conhecida e mais popular. Essa é uma ação que a gente está desenvolvendo, temos escolhido bons resultados e aqui no Congresso, especialmente, está sendo muito produtiva a nossa participação. Muito bem, Cadu. Obrigado pela participação, então, conosco aqui no Seedcast. Muito sucesso para vocês. E então a gente se vê provavelmente no próximo congresso. Com certeza estaremos aqui. Eu reitero aqui os agradecimentos. Nós estamos muito felizes por termos sido convidados a de novo expor aqui. Parabenizar toda a equipe, né, organizadora, a equipe do podcast, ou seja, é novidade também, assim como nós procuramos inovar no laboratório. Tenho certeza que vocês fizeram isso esse ano. É uma novidade positiva e que, sem dúvida nenhuma, oferta mais informação ao setor sementeiro. Então, parabéns a vocês, estamos muito felizes e agradecemos pela oportunidade. Obrigada e siga-nos lá no YouTube, Congresso Catarinense de Sementes. Até o próximo.